tirinhas ganharam esse nome graças à mídia onde eram distribuídas, os espaços em tira de jornais. Com o tempo, isso mudou. Começaram a aparecer tiras em revistas, em blogs e sites ou nas redes sociais. Olá, eu sou Anderson Barbosa. E eu sou Natália Duarte. E juntos vamos fazer uma centenas de tirinhas, com diversas formas de publicação de tirinhas atuais, além do estilo de cada artista. Temos muitas opções de finalização do trabalho. Antes de mais nada, vamos entender o que é finalização, ou arte finalização. Esta é uma tirinha comum feita a lápis. É um trabalho, um bom conceito, legal e fácil de entender. Juste une faille dans mon cœur attend pour la peinture au mur et les bandes en cul nu. Juste une faille dans le battant. Le stress est accru par l'homme vécu. Une feuille tombante, anxiété latente. Pas envie de recommencer ce qu'on foire et les parents, c'est bon, je l'ai vu plus, ça fait aïe, aïe. Moi, de toute façon, j'ai besoin de flow et dessus du temps. J'ai besoin d'être sûr que t'es la bonne pour me faire oublier toutes mes peurs et failles, failles. Trop de failles, la peur me graille, non. Trop de failles, j'ai le cœur empaillé. Behind my heart advice, X and drifting memory that I couldn't keep on my vinyl. Afraid by baby, my soul is sad and I really don't wanna mess it up with you. You're my final. Gotta fix it out, feeling and chasing to see beyond doubt, and gotta be a fool to search beside you. Gotta fix it out, feeling and chasing to see beyond doubt, and gotta be a fool to search beside you.
Mas digamos que essa sua tirinha vai ser publicada em um jornal ou uma revista, ou até mesmo na internet. Não há problema se for feito a lápis, desde que a técnica tenha um acabamento mais refinado, até que para que possa ser publicado. Uma revista vai para a gráfica. A imagem precisa ter um certo refino. O mesmo vale para outros métodos como nanquim. Nesse episódio não vamos mostrar como fazer essas formas de acabamento tintim por tintim, até porque daria uma série própria. No entanto, vamos mostrar alguns dos métodos, conhecer talento de outros artistas. Vamos começar por nanquim. A tinta nanquim é um material corante preto originário da China. É empregada em desenhos, aquarelas e escrita, facilmente diluída em água. Você encontra na forma de caneta nanquim, a tinta propriamente dita, para uso com peno de aço ou pincel. É o método mais comumente usado desde o princípio dos quadrinhos.
A aquarela. A aquarela é uma técnica de pintura onde os pigmentos se encontram suspensos ou dissolvidos em água. A tinta é encontrada na forma de bisnaga, pastilha ou lápis. O suporte para a aquarela deve ser de papel ou gramatura maior, uma vez que a pintura é à base d'água. Também é possível fazer a combinação de técnicas entre nanquim e aquarela.
O digital. Com as tecnologias atuais, é possível não só desenhar, como fazer todo o acabamento das tirinhas de forma digital. No mercado, temos vários modelos de mesas digitalizadoras. Com elas, podemos desenhar na tela do computador como se fosse papel e lápis. E também é possível encontrar vários aplicativos pagos e gratuitos para desenhar e pintar no seu computador. A vantagem do método digital é que você não tem necessidade de comprar materiais. Mas lembre-se, é apenas um recurso, é um meio, mas não é um fim.
eyesight. Getting off that stage, this my time. Keep text so much, no Wi-Fi. Oh please, don't call me no more. Don't freeze. I can pick up my phone, 10 calls in a row. Hey, you know how to show what you know about me, what you know about me. Settling, do your best, no riddling. Yeah, I know you've been fighting that urge, wanna call me now, that shit ain't relevant. Rub it in, you loving it. Taking one, taking two, then double it. Make it quick, then run with it. Take my life and then just run with it. I can never take a thing back, what I did, what I said. Thank God you can take a ring back, that was reckless. But I tried, had to test it, never left it. Had a relapse, got arrested. This'll be my last song and the issue. Miss you, but I can't help that I wish you all the best times and I'll kiss you like I did. Hope that it never hits you.
eyesight. Getting off that stage, it's my time. He text so much, no Wi-Fi. Oh please, don't call me no more. Don't freeze. I can pick up my phone 10 calls in a row. Hey, you know how to show what you know about me, what you know about me. Settling. Do your best, no riddling. Yeah, I know you been fighting that urge. Wanna call me now, that shit ain't relevant. Rub it in, you loving it. Taking one, taking two, then double it. Make it quick, then rub it. Take my life and then just rub it. I can never take a thing back. What I did, what I said, thank God you can take a ring back. That was reckless, but I tried, had to test it. Never left it, had to relapse, got arrested. This'll be my last song and the issue. Miss you, but I can't help that I wish you all the best times and I'll kiss you like I did. Hope that it never hits you. Give me some more. We rock it out.
pour la peinture au mur et les bandes en cul nu. Juste une faille tombe et battant. Le stress est accru par l'onde vécue. Une feuille tombante, anxiété latente. Pas envie de recommencer ce qu'on foire et les parents, c'est bon, je l'ai vu cru, ça fait aïe, aïe. Moi de toute façon, j'ai besoin de flow et dessus du temps. J'ai besoin d'être sûr que t'es la bonne pour me faire oublier toutes mes peurs et failles, failles. Trop de failles. La peur me craille, non. Trop de failles. J'ai le cœur empaillé. Trop de failles. Vas-y, mon gras, non. Trop de failles. Le cœur left behind. My heart advice. Ex and drifting memory that I couldn't keep on my vinyl. Infrared by, baby, my soul is sad and I really don't wanna mess it up with you. You're my final. Gotta fix it out, feeling and chasing to see beyond doubt. And gotta be a fool to search beside you. Gotta fix it out, feeling and chasing to see beyond doubt. And gotta be a fool to search beside you. Trop de failles, trop de failles, failles, non, trop de failles. J'ai le cœur empaillé, cœur empaillé. Vas-y, mon gras, non. Trop de failles, trop de failles, trop. Fala aí, criativo, tudo bem? Meu nome é Vanik Corrêa, eu sou ilustrador, desenhista de quadrinhos autorais e também trabalho com a publicidade, propaganda, trabalho também com produtoras e editoras. Eu vim apresentar um pouco do meu trabalho. Esse aqui é o livro Detalhes, que eu lancei com a minha esposa em 2014, tem 246 páginas, um livro grande. E esse livro aqui é o livro Amor sobre Rodas, que nós lançamos em 2019. Basicamente, esses livros nós trabalhamos com o Fundo Municipal de Cultura, entramos no edital, ganhamos a verba para poder publicar esse material, publicar um material totalmente autoral, e a distribuição ficou por conta nossa também. E o que eu vim falar hoje é a respeito de edição, de editoração, de material de quadrinhos, né? Eu vou falar um pouco sobre como é a produção desses materiais, né? Eu fui convidado para poder falar sobre tirinha, mas não tem como falar sobre tirinha também. Eu vou envolver também as histórias em quadrinhos. Eu acredito que a tira ela é a síntese primordial para se contar uma história. Muitas vezes nós temos muito mais tempo, procuramos muito mais ter tempo para produzir uma tirinha, porque é uma síntese de uma ideia, do que mesmo contar em páginas e páginas para fazer uma história em quadrinhos. Bom, eu entendo as histórias em quadrinhos como uma mídia fundamental de produção e divulgação de ideias. E assim como a televisão ou como outros meios de comunicação, ela também tem um forte apelo para os jovens, né, para as crianças. A tira em si, ela começou nos jornais há alguns anos atrás, né? Na década de 30, nós temos os primeiros heróis nas páginas dos jornais, né? E a tira, basicamente, ela é uma síntese. Ela é como se a história fosse dividida em vários pedaços e ela é contada em tiras, em tripas, né? Como se diz fora. Então, esses strip comics, né? Essas pequenas tiras,
elas contam um episódio, mesmo que seja curto, você vai alimentando o leitor para que ele venha ler as próximas tiras, fique intrigado em buscar a informação da próxima tira, fique com vontade de ler a próxima tira. Assim como hoje com o advento dos streaming, nós temos essa vontade de, quando estamos assistindo uma série, nós terminamos a série com vontade de continuar a série no próximo episódio. Assim, a mídia, a tira, também funcionava dessa maneira. Creio que ele foi um embrião para que viessem os filmes dessa forma como é feito hoje, as séries, né? Então, e as histórias em quadrinhos, elas são várias tiras emendadas, né? São várias tiras uma sobre a outra. Tanto que a Mafalda, uma vez eu comprei um livro de presente do livro da Mafalda, que a Mafalda é uma personagem argentina que configura muito a questão da luta contra a ditadura, né? Ela fala muito sobre a questão do mundo como era naquele momento. E ela foi lançada em tiras. E depois eles compilaram essa tira em um quadrinho, né? Contando todo um bom tempo das tiras, né? Um bom tempo da história que está contextualizada ali, né? Na Mafalda. Então, assim, esse livro em tiras, mas na verdade você lê ele em páginas como se fosse uma história corrida, uma história em quadrinhos corrida. E isso, assim, a tira, ela proporciona, vamos dizer assim, uma reflexão, ela tem esse papel de trazer reflexão. Muitas vezes a gente vai ler uma tira que ela vai falar mais sobre a política, sobre a saúde, muitas vezes sobre essa questão de ideológica também, ela vai trazer um pouco do que pensa o artista. E eu tenho, por exemplo, quando eu comecei a fazer história em quadrinho, eu comecei a enveredar por uma história curta, uma página deitada, contendo 4 ou 5 quadros ali, mas assim, contendo uma história curta no meu dia, ou do que aconteceu comigo, ou de um pensamento meu. Então, o que eu fazia? Eu já rabiscava ele como roteiro. Eu não tenho a pretensão de escrever, eu não consigo escrever antes de desenhar. Eu desenho primeiro, depois eu escrevo. Eu tenho essa inversão. Quer dizer, entre aspas, o certo seria escrever, depois compor, né? Mas como a gente já pensa com imagem, eu principalmente eu penso com imagem, eu primeiro rabisco, depois eu venho colocando texto, né? Para dar uma poética, para dar um sentido mais profundo. Aquilo que a imagem não consegue traduzir, eu coloco o texto para poder expressar um pouco mais daquilo que eu quis que a pessoa entendesse, ou aquilo que eu estou sentindo no momento. Então a tira veio com essa ideia. Então eu comecei e eu dei o nome de Quadrinhos Dosados, que eram umas doses homeopáticas de quadrinhos, né? Eu fazia isso toda semana. Isso vai fazer uns 8 anos, mais ou menos, foi quando eu comecei a fazer os quadrinhos dosados. Eu colocava num blog, eu colocava em alguma rede social. Na época eu produzia isso toda semana. E esse Quadrinhos Dosados ficou como um selo editorial que a gente coloca um selo ali atrás dos nossos livros também, quando a gente edita eles, né? E a cada livro que eu estou manuseando, trabalhando, eu coloco ali o selo, como se fosse uma marca registrada também do meu pensamento, como doses homeopáticas de quadrinhos. Tanto que a gente lança material a cada 2 anos, 3 anos, né? Então a gente tem um hiato grande para lançamento de livro. Então a tira, para mim, ela é fundamental na construção do pensamento, né? A pessoa que se envolve com histórias em quadrinhos, ela sempre vai começar com a tira, ou ela começa com um quadrinho mais infantil, um quadrinho menor, um quadrinho que passa uma informação concreta, não abstrata, né? Por mais que tenha conceitos abstratos numa história em quadrinho, por exemplo, a Turma da Mônica, ela tem um conceito mais concreto, né? Se trabalha muito mais com o conceito concreto de raiva, de medo, do que um conceito abstrato, um conceito que está mais dentro do coração da pessoa, daquele sentimento que não conseguimos expressar por meio do desenho, mas sim por meio das palavras. Bom, para mim a diferença, né, assim, a relação que eu vejo entre as tiras de quadrinhos e as novelas gráficas ou os romances gráficos seriam, na verdade, o poder de síntese que tem a tira. A tira, ela tem o poder de sintetizar uma ideia, tá? Então, fica aqui esse registro. Obrigado pelo convite e até mais.
O mundo das tirinhas é divertido e criativo, e você tem à sua disposição uma enorme gama de recursos e materiais para usar a sua criatividade. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Agora que você entendeu as tirinhas e como elas funcionam, monte a obra, seja criativo e divirta-se.